Aumento do etanol na gasolina. O que isso gera de impacto para o mundo automotivo e o que gera de impacto para o seu bolso. Fica comigo. O que acontece? No mundo automotivo temos o que chamamos de mistura estequiométrica. Cada tipo de combustível vai ter sua mistura estequiométrica, que é o que ele consegue suprir em partes de ar, beleza? Para você ter uma ideia, a gasolina pura, ela tinha uma mistura estequiométrica de 14:1, ou seja, 14 partes de ar para uma de combustível, beleza? Já o etanol, ele tem a mistura estequiométrica de 9:1, ou seja, 9 partes de ar para uma de combustível. Observe que da gasolina era 14, consegue suprir mais partes. Para ficar mais fácil para você entender, imagine que você coloque 5 litros de gasolina e 5 litros de álcool, de etanol. Você vai rodar muito mais na gasolina, porque ela tem muito mais autonomia, beleza? E o etanol não. Porém, esses 5 litros que você comprou de etanol pagou muito mais barato do que a gasolina. Então, se você for pagar o mesmo preço da gasolina, você ia sair praticamente empatado, né? Porque você vai colocar mais quantidades de etanol, beleza? Mas o que acontece? Quando a gente começa a adicionar o etanol na gasolina, a gente está sendo passado para trás. Em que ponto? No ponto que você vai diminuindo essa estequiometria da gasolina. Com o aumento de 27% do etanol para a gasolina, a mistura estequiométrica já não é mais 14:1. Já cai, por exemplo, de 13:1. Aí você adiciona 30%. Aí você já vai ter 12,7:1. Com essa nova reforma que vai de 32 a 35, você já vai ter uma gasolina de 12:1. Ou seja, você está pagando o preço de gasolina e tendo autonomia de quê? De etanol. Não faz sentido. É por isso que a galera tem que começar a entender essa parte. E o que acontece? Quais são os benefícios que tem o etanol e quais são os benefícios que tem a gasolina? Vamos lá? O etanol, ele tem mais benefício para o meio ambiente, certo? E ele vai ter benefício em potência, desempenho, mais octanagem. Então eu vou evitar a pré-ignição, certo? Aquela famosa batida de pino, porque ele resiste mais. O seu poder antidetonante é muito maior do que o da gasolina. Beleza? Porém, por outro lado, o etanol, ele é um solvente, ou seja, ele resseca mais os materiais, as borrachas, as vedações, e ele também é higroscópico, absorve a umidade do ar. Então, ele entra em corrosão o sistema de injeção, principalmente os carros com injeção direta e para quem deixa o carro por muito tempo parado. Por isso que quem tem carro com injeção direta, ou mesmo que não seja injeção direta, a cada 2 tanques de álcool, pelo menos um de gasolina. Por quê? Qual é a vantagem da gasolina? Ela não tem tanta octanagem que nem tem o etanol, né? As gasolina aditivada, prêmio, pódio, aí tem mais octanagem, né? Mas a gasolina ela é muito boa em questão de lubricidade, certo? Em questão de limpeza também, não fica aquela borra, né? Ela tem seus benefícios. Então você tem que ficar muito esperto que quando a gente fala que está adicionando etanol na gasolina, você tem que ficar esperto que a autonomia vai reduzir. A gente tem que se voltar contra isso. E por que o etanol é prejudicial para os veículos com injeção direta? Os carros com injeção direta, para você ter uma ideia, os indireta vai trabalhar entre 4 bar, 4 bar e meio, 3 bar e meio, 3 bar. Já os carros com injeção direta é 150 bar, 200 bar, 220 bar, ou seja, alta pressão. Então esses veículos, qualquer desgaste que eu tenha no material, já era, porque a pressão é a consequência da restrição da área. Quando tem esse desgaste, já era. Você tem que trocar bomba de alta, bico de injeção, de injeção direta. Uma bomba de alta, as mais baratas é 1.500, 2.000, 2.500. Os injetores é 600, 800, alguns carros são mais de 1.000, outros são 2.000. Então, muito caro esse sistema de injeção direta. E o etanol vem fazendo isso, detonando tudo. Então, quando eu falo para você que vai ter esse aumento, não é uma coisa para dar risada e dizer não é responsabilidade minha. E quem mais sofre com isso tudo é quem? Os veículos mais antigos que só era gasolina. Porque o sistema, querendo ou não, ainda vai compensando isso, né? Vai resistindo, né? Mas chega uma hora que não vai ter como mais resistir, né? Porque todos os materiais que eram preparados só para gasolina vai começar a sofrer muito com o etanol. Os carros carburados, por exemplo, também tem uma hora que não vai mais suportando. E isso vem acontecendo muito no mundo automotivo, o sistema de injeção dando muito problema através do etanol. Então não é fácil o que vem acontecendo. Aí você me fala, Daniel, mas como é que meu carro gasta mais no etanol? Através da sonda lambda, através da ECU, do módulo tudo, o carro está sempre sendo informado o que é que você está usando, se é gasolina, se é etanol, se é um meio a meio. Então ela vai tentando corrigir, compensando, abrindo por mais tempo os bicos ou por menos tempo para compensar esse tempo de injeção, né? Então por isso que seu carro gasta muito mais no etanol. E chega uma hora que não vai mais valer a pena colocar gasolina,
porque agora tá vindo tudo etanol. É triste o que vem acontecendo, né? E tudo isso que eu tô falando para você é de maneira teórica, porque na prática sabemos que tem muita adulteração de combustível. Então você imagina, se eu tinha tudo isso de forma teórica, sendo que na prática ainda adulteram mais ainda, por isso que tem muita gente falando, meu carro tá fazendo 4, tá fazendo 5, tá fazendo 6, por quê? Porque a gasolina já tá adulterado, o combustível é adulterado. E ainda mais com a estequiometria lá embaixo, meu, não dá, né? E o pior de tudo são os carros que só são gasolina e que estão sendo obrigados a usar etanol. Tem coisas que não faz sentido no mundo automotivo. E aí, você concorda com esse aumento do etanol na gasolina? Deixa aqui nos comentários e vamos que a pancada é seca.